Olá, irmãos. Hoje eu quero começar a falar a respeito das parábolas de Jesus. Nós vemos muitas parábolas e toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela é formada por parábolas e por enigmas, e é importante saber o significado deles para entender a verdade da palavra de Deus. Em Mateus 13, Jesus explica a razão dele falar por meio de parábolas. Está lá, Mateus 13, dos versos 10 aos 17. E então Jesus explicando aos discípulos que o povo não dava muita atenção à palavra de Deus. Isso foi profetizado por Isaías, capítulo 6 de Isaías, nos versos 9 e 10, fala a respeito disso. Isso aconteceu quando Isaías, depois da morte do rei Uzias, ele teve uma visão. E nessa visão ele viu a glória de Deus. E ele achou que ia perecer por causa disso, porque ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. E os lábios de Isaías também eram impuros. Então um anjo pegou a tenaz do altar, pegou com uma tenaz uma brasa do altar e purificou os lábios de Isaías. E aí o Senhor falou: a quem enviaremos a esse povo? Isaías se apresentou: envia a mim. Depois de purificado, então ele podia pregar a palavra do Senhor. Então a palavra que foi dita é que esse povo vai ouvir com os ouvidos, mas não vai entender. Vai ver com os olhos, mas não vai poder compreender. Porque para que eles não se arrependam e eu os cure. E Jesus explica então em Mateus 13 que eles não davam a devida atenção à palavra de Deus. E é interessante que o Espírito inspirou Mateus a falar o que Jesus falou. Isso está registrado também no capítulo 4 de Marcos, no capítulo 8 de Lucas, e é falado uma menção no capítulo 12 de João. Por que o Espírito Santo fala a respeito de Isaías, nessa palavra especificamente, nesses 4 evangelhos? Não só nisso, no livro de Atos, no capítulo 28, Paulo fala a mesma coisa. Então isso é muito, mas muito importante. Há uma razão para o Espírito falar tantas vezes, para nós darmos muita atenção. Então Jesus fala que a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E muitos profetas do passado, e muitos santos e reis do Antigo Testamento quiseram ter esse tempo de ter a ação do Espírito 24 horas por dia, e eles não tiveram. Isso é dado só a nós, do Novo Testamento. Mas muitos não estão usufruindo dessa comunhão com o Senhor. Porque se você não tiver comunhão íntima, você não vai entender as parábolas. E falando sobre isso, Davi, no Salmo 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses ele vai revelar os segredos da sua aliança. Os segredos da sua aliança é os segredos do reino dos céus. É isso que Jesus está falando aos discípulos. A vós é dado conhecer os tesouros do reino dos céus, os mistérios, esses tesouros magníficos, que são revelados no nosso espírito, no nosso interior, mas aos de fora só por parábolas. E como que eu vou entender as parábolas? Ora, Salomão explica isso no capítulo 1 do livro de Provérbios. Vamos lá, hein? Capítulo 1 de Provérbios. De Salomão: para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens.
Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Alguns dias atrás eu falei do discernimento espiritual. Então você, se tiver discernimento espiritual, você ainda vai ter mais clara orientação. Você vai aprender a ser dirigido pelo Espírito de Deus. Continuando, para compreender o significado das palavras e parábolas, outra versão diz dos provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ora, o insensato é aquele que só ouve a palavra de Deus, não coloca em prática, porque ele não dá a devida atenção à palavra de Deus. Muitos anos atrás, o Senhor me revelou a respeito de algumas coisas a respeito do temor do Senhor. E o que eu aprendi, que quem tem o temor do Senhor dá muita atenção à palavra de Deus. Ele fica assim nas ombreiras da palavra de Deus para entender. E aqueles que não dão atenção é porque não têm o temor do Senhor. Uma vez eu fui falar com um pastor e eu citei uma das parábolas de Jesus em Marcos 4, que é a parábola do semeador, onde que Jesus fala que se os discípulos não compreenderem aquela parábola, como é que eles iriam compreender todas as demais parábolas? E aquele pastor deu de ombros dizendo, parábolas são parábolas. Porque eu tinha avisado a ele a respeito da doutrina que ele pregava que não estava correta, e o Senhor tinha me revelado isso. Mas aquele pastor não me deu atenção. Então, por final, eu disse, que adianta coar um mosquito engolir um camelo? Jesus falou isso a respeito dos fariseus. E aquele pastor, o Senhor já tinha me revelado que ele não tinha o temor do Senhor. Só que na época eu não sabia que quem não tem o temor do Senhor também não é salvo. E você precisa do temor do Senhor para ter a sensibilidade do Espírito para entender a sua palavra. Lá em Provérbios, no capítulo 1, no verso 23, o Senhor diz assim, arrependei-vos pela minha repreensão, e eu derramarei copiosamente o meu Espírito, e fareis conhecer as minhas palavras. Ora, fareis entender as minhas palavras. É isso que o Senhor está dizendo. Mas para isso precisamos nos arrepender. E no capítulo 2 de Provérbios, eu aprendi a fazer uma oração que está escrito, clama a mim por sabedoria, alce a sua voz por inteligência e entendimento. Então conhecerás o temor do Senhor e acharás o conhecimento da divindade. Eu terei o conhecimento de Deus no meu coração, é isso que quer dizer. E eu costumava orar sempre esta palavra, até que um anjo foi enviado pelo Senhor para me dizer que era necessário que eu diminuísse para que Cristo crescesse em mim. Eu deixasse a minha vida do entendimento mental diminuindo. Então, Cristo dentro de mim iria crescer e eu teria um conhecimento espiritual. Muito bem. E falando a respeito destas coisas, nós precisamos conhecer com mais profundidade. E a primeira parábola que diz lá em Lucas, capítulo 6, verso 39. Então Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco no abismo? No verso 41, por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está na sua frente, no seu próprio olho? Olha, se uma pessoa tem um tronco, uma trave na sua frente, ele não vê o que está à sua frente, não vê o que está adiante, é o mesmo que o cego. Você precisa remover primeiro a trave para depois ajudar o seu irmão
a remover o cisco do seu olho. Pedro diz algo semelhante. Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, Pedro, depois de falar que nós somos participantes da natureza de Cristo, ele vai falar, aplicando todo o vosso esforço, no verso 5, acrescente a virtude a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade e a piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto. É isso que Jesus falou. É um cego ou vê somente aquilo que está perto, tem uma trave nos seus olhos, não permitindo que ele veja ao longe, vê só aquilo que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. A antiga purificação é que ele ficou cauterizado, a sua consciência se cauterizou, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Se eu trabalhar na enxada uma semana, a minha mão vai deixar de ser lisa e vai ter uma película grossa, vai ficar cauterizada, calejada e vai perder aquela sensibilidade. A consciência perde a sensibilidade com a ação do pecado. Então, é isso que Pedro está dizendo. Mas se essas virtudes existirem em vós, então você terá pleno conhecimento. E veja o que ele diz aí, no verso 11. Pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, antigamente, quando era carnal, pensava que o reino eterno era lá, no futuro, depois da minha morte. Não, é aqui, no presente. É a entrada nos mistérios do reino dos céus. Então eu vou poder entrar, se essas virtudes existirem, porque o conhecimento dos mistérios vai ser transmitidas no meu espírito, porque eu estou na natureza com Cristo, eu estou misturado a Ele, eu recebo comunhão com Ele. Veja, os meus dedos, eles recebem a purificação pelo sangue. Se eu estiver no inverno muito rigoroso e não tiver protegido as extremidades dos pés e das mãos com luvas e com botas específicas para o inverno, eles vão congelar e vai dar gangrena e eu vou perder os dedos das extremidades. Assim é aquele que não recebe a purificação do sangue de Cristo também. Ele morre espiritualmente. Então eu preciso da oxigenação do sangue nas extremidades do corpo, assim como de Cristo, no meu homem interior. Então a Bíblia fala de dois tipos de purificação, uma que é feita pelo sangue e a outra que é feita pela água. A água fala das impurezas e o sangue fala do pecado, da mancha do pecado. No capítulo 2 de Provérbios, no capítulo 7 da segunda carta dos Coríntios, versículo 1, fala justamente da santificação da carne e do espírito, que é feito pelo temor do Senhor. Ele nos aperfeiçoa a santificação. Amém? Então é disto que está falando. Eu preciso ser purificado pelo sangue e pela água. E eu preciso entender esse processo. Eu só entendo isso por revelação. Eu quero falar muito mais sobre estas coisas. Eu quero falar a respeito de como eu posso ver ao longe, o que significa ver ao longe. E o cego só vê aquilo que está perto. Muito bem, na próxima ministração eu vou falar pela prática a respeito disso que Jesus e Pedro nos ensinou a respeito de ver ao longe. Em nome de Jesus, tenha uma boa noite. Amém.